Bom dia, pessoal. Conforme prometido, hoje estou aqui para falar um pouquinho para vocês, para trocar alguma experiência. E antes de mostrar um vídeo onde a gente vai demonstrar algum exercício, eu preferi falar um pouquinho sobre uma parte teórica bem importante dentro da metodologia, que é os níveis de aprendizado. A gente sabe que todos os nossos alunos eles passam por um nível de aprendizado e dentro do método Pilates a gente existe essa padronização e segmentação do método entre básico, intermediário e avançado. São 3 níveis, né? E eu tô aqui para falar um pouquinho como identificar o nosso cliente, como identificar o nosso paciente, em que nível que ele se encontra, para que eu possa ensinar o repertório correto durante a chegada desse meu cliente para minha aula, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre o nível básico. O nível básico, se a gente for falar em desenvolvimento motor, a gente vai ter que retornar lá para a fase cognitiva de aprendizagem. O que significa a fase cognitiva? A fase cognitiva é aquele aluno, o básico, né? É aquele aluno em que a gente fala, às vezes demonstra o repertório, repete, dá imagens, ele diz que entendeu, executa e executa da forma errada. Aí eu tento de novo. Eu mostro, eu falo sobre o movimento, o que ele precisa sentir, eu dou as coordenadas para ele criar esse movimento na cabeça dele, ele executa errado. Então o nível básico é aquele aluno em que é cheio de erros de execução. Você corrige e ele mesmo assim faz o movimento errado. Ele parece que não consegue interpretar o exercício. O que acontece com esse aluno para a gente conseguir levar ele adiante dentro do nivelamento do Pilates? A gente precisa repetir as sequências, repetir. Quanto mais repetir, mais ele vai automatizar o movimento. O nível intermediário, ele é semelhante ao nível básico e semelhante ao nível avançado. Ou seja, é aquele aluno que entende, interpreta, consegue executar com erros, mas ele consegue executar. Então as tuas correções já são menores que as do nível básico. O nível intermediário é aquele nível que a gente consegue colocar junto movimentos de membro superior e membro inferior, e ele consegue executar. O nível básico não consegue executar. Se tu der um movimento saindo muito do centro, onde a alavanca é maior, ele não vai conseguir executar. E o nível intermediário ele já consegue executar mesmo com erros, mas consegue. E o nível avançado é aquele que tu dá aula pelo comando verbal, tu dá o nome do exercício, ele já se posiciona, ele sabe os posicionamentos. Então, esses 3 níveis, essas 3 interpretações são importantes para que o nosso trabalho como instrutor de Pilates seja mais facilitado. Então, eu consigo organizar os grupos de acordo com essas características. No nível básico, geralmente, os exercícios que entram são os exercícios de enrolar e desenrolar. Eu vou ter que ensinar o meu aluno a enrolar e desenrolar. Não adianta eu dar exercícios elaborados, porque ele não vai conseguir interpretar. Não adianta eu dar exercícios de inclinação lateral, rotação, porque ele não vai conseguir executar. Esses movimentos, esses padrões de movimentos mais elaborados começam a entrar a partir do nível intermediário, tá? Então, os exercícios de inclinação lateral, as combinações de inclinação lateral com rotação são muito bem aceitos por clientes mais do nível intermediário, certo? Então eu tentei dar uma esclarecida aí sobre esses os 3 nivelamentos e sempre vai ter alunos nos de transição. O que é transição? É aquele aluno que não é básico, não é intermediário e está passando por essa fase de transição. Tu consegue dar exercícios do básico para o intermediário, daí tu acende uma luz amarela e já consegue imaginar que esse aluno é um aluno de transição que está passando de uma fase para outra, ok? Então era isso, minha dica de hoje. Comecem a observar o aluno de vocês. Se vocês trabalham em grupo, essa observação vai ser importante para que você consiga ter um grupo mais homogêneo, né? Você tenha menos trabalho na hora de dar aula
e consiga ter um resultado muito mais positivo. Não passe de fase, não tenha a ansiedade de passar de fase com o teu cliente, porque ele só vai conseguir se tornar um bom aluno de Pilates se ele fizer a repetição e a automatização do movimento, ok? Essa é a minha dica de hoje e eu venho em breve com mais dicas. Um beijão!